Começa agora. Resgate. Com Márcia Sleimer. Estamos de volta e esse é um momento muito especial, o momento da nossa reflexão. E eu quero compartilhar com você o livro de Isaías, um livro que está na Bíblia, no Antigo Testamento, Isaías 40, de 25 a 31. Um texto lindo da palavra do Senhor, quando o Senhor nos convida para olharmos para Ele, para entendermos a sua glória e a sua majestade e a mudança que Ele causa e a mudança que Ele pode fazer em nós. O texto diz assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que promessa linda do Senhor para nós. É um Deus dizendo assim: olha, muitas vezes você olha para a sua circunstância, olha para o seu problema, olha para o estado atual, olha para a forma como as coisas estão acontecendo e o seu coração esmorece, o seu coração entristece, o seu coração perde a visão, o seu coração murcha, porque tudo isso é tão grande e parece que Deus é tão pequeno. Tudo isso que você está vivendo é tão profundo e parece que Deus é tão raso. Tudo isso que você está vivendo é tão presente e parece que Deus está tão distante. E nesse texto da Bíblia, o Senhor está dizendo assim: a quem vocês vão me comparar? A partir de quem que vocês vão dizer quem eu sou? Sabe por quê? Eu vou mostrar para você quem eu sou. Eu sou um Deus que chama as estrelas, cada uma delas, pelo nome. E cada uma delas se apresentam a mim, sem que nenhuma delas venha a faltar. Você sabe quantos bilhões, trilhões de estrelas nós temos no céu? Você sabe quantas galáxias nós temos? E o Senhor está dizendo: eu convido todas elas. Eu conheço o nome de cada uma delas. E eu faço uma chamada e elas se apresentam a mim. Que Deus tremendo é esse que nós servimos. Que Deus grande é esse que se aproximou do homem, do pecador como eu e você. E aí ele está dizendo: muitas pessoas, elas se cansam, elas se fatigam, elas esmorecem, elas correm tanto, mas não sabem para onde estão indo. Elas se esforçam tanto, mas não sabem para onde, aonde vão chegar. Elas lutam tanto, mas não conseguem vencer. Elas gastam tanta energia e não conseguem chegar a lugar nenhum. Mas aqueles que esperam em mim, aqueles que confiam em mim, renovarão as suas forças. Eles sobem como águias. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, e não param, e não paralisam, independente da idade que têm, independente da fase que estão vivendo, independente de situações que estão passando, porque tudo isso não é aquilo que as faz correr, não é aquilo que as faz ficar em pé, não é o quanto eu tenho no banco, não é o tamanho do meu currículo, não é o tamanho da minha sabedoria, não é o tamanho da minha casa, não é aquilo que eu posso conquistar na força do meu braço. Aqueles que esperam no Senhor não têm, muitas vezes, coisa nenhuma. Aqueles que esperam no Senhor muitas vezes têm, mas continuam esperando do Senhor e no Senhor. E é por isso que o Senhor está dizendo: aqueles que me conhecem, aqueles que me temem, e não é um temer de medo, é um temer de andar comigo, de estar sobre a minha proteção, de amar o meu filho que se deu por cada um de vocês. Esses sim são guardados, são protegidos, são renovados, são restaurados, são levantados para a glória do meu nome. Que Deus tremendo é esse. Que Deus tremendo é esse que no Novo Testamento, uma palavra que Jesus também nos dá, Mateus 11, 28 a 30, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo, o meu peso é suave, o meu fardo, ele é leve. São duas palavras que se encontram, são duas palavras que se casam, são duas palavras que vêm de encontro ao nosso coração nessa segunda-feira, dizendo: olha, talvez você esteja aí correndo na força do teu braço, talvez você esteja se gastando, se doando, se acabando em algum projeto, se matando por uma situação, e tudo isso muitas vezes você olha e fala: não cheguei a lugar nenhum, não avancei em coisa nenhuma, não fiz nada, não consegui resultados, não consigo sair desse ninho que eu me enfiei. Mas a palavra do Senhor para nós é: olha, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vem a mim e eu te aliviarei. Porque tem muitos que estão correndo e chegando a lugar nenhum, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós vivemos esse final de semana uma experiência sobrenatural num cursilho da Nazarena em Piedade, em Aldeia, e aquele momento ali naquele lugar, 70 mulheres fazendo o cursilho, mais 50 trabalhando, e foi um momento muito especial. Nós chegamos lá na quinta e recebemos mulheres com todos os problemas, dilemas, cansaços que você pode imaginar. Mulheres oprimidas, mulheres opressas, mulheres cansadas, mulheres aprisionadas, mulheres enrijecidas de tanta dor, de tanto problema, de tanta falta de esperança, mulheres vivendo uma vida mentirosa para si mesma, mulheres se enganando. Quantas situações, quantos casos aconteceram nesse fim de semana. Mas nós, de fato, naquele lugar, buscamos a presença desse Deus que renova as forças. Naquele lugar, adoramos ao Senhor, nos prostramos, invocamos o seu nome, pedimos a Ele socorro, pedimos a Ele que trouxesse revelação. O que é revelação? É mostrar aquilo que a gente não pode ver. É trazer aos nossos olhos espirituais aquilo que a gente não pode contemplar de outra forma, é iluminar o nosso entendimento. E nós pedimos ao Senhor que iluminasse o nosso entendimento. E quantos milagres aconteceram nesse fim de semana. Não milagres externos, mas milagres da alma. E o maior milagre que a gente pôde assistir foram os olhos sendo transformados, a expressão do rosto mudando, a expressão de dor dando lugar à esperança, a expressão de aprisionamento, pessoas que não conseguiam levantar os olhos, com um olhar, abrindo os olhos, olhando, sorrindo, um olhar iluminado, uma nova expressão no domingo. Que coisa tremenda! Esse Deus que nós pregamos, que nós cremos, que nós falamos sobre Ele, não é um Deus que está morto, não é um Deus do passado, não é um Deus que se cansou, não é um Deus que parou, não é um Deus que atrofiou, não é um Deus que perdeu a força, não é um Deus que está longe da humanidade. Jesus continua ressurreto, Jesus continua vivo, Jesus ainda reina e reinará para sempre. A palavra diz que o seu reino não terá fim. A palavra diz que o nome de Jesus está sobre todo nome, que seu trono é sobre todo trono, que sua autoridade está acima de toda autoridade, porque toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, diz a Bíblia. É por isso que Ele continua agindo, é por isso que Ele continua curando, é por isso que Ele continua aliviando fardos, é por isso que Ele continua tirando o jugo pesado, é por isso que Ele continua libertando vidas que estão aprisionadas, que estão cansadas, encarceradas, que estão subjugadas. Jesus não mudou. E nós assistimos nesse fim de semana de camarote, que coisa linda. Nós assistimos bem de perto muitas vidas conhecendo a Jesus, muitas vidas tendo um encontro pessoal, muitas vidas se rendendo e sendo visitadas por Jesus. E os olhares, o milagre no olhar, o milagre num sorriso que não havia, um milagre num corpo que estava curvado de dor e de opressão, se abrindo para uma nova existência. Ah, que Deus tremendo é esse que nós temos. É por isso que o convite dele para você: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. É por isso que ele nos pergunta, como está escrito em Isaías: a quem vocês vão me comparar? A quem vocês olham e pensam que eu sou?
Eu sou um Deus tão grande que se eu chamo as estrelas pelos nomes, se eu cuido, se eu governo, se eu tomo conta de todo o universo, se eu domino sobre todas as coisas, eu também posso mudar a sua história, porque eu faço forte ao fraco e eu dou alívio ao cansado, porque Ele é um Deus grande. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Chegue mais perto desse Deus, porque Ele está presente e vivo, e Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus abençoe você. Resgate. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem, ele Ele vem. vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor E te levantarás. Ele vem para te salvar.
Você ouviu na Nova Cristã. Resgate. Com Márcia Sleimer.